Subir montanha, descer cachoeira, remar no rio, correr na ladeira. Tudo maneiro, tá tudo legal, mas com Jesus é muito mais radical. Nessa aventura eu vou, e com Jesus estou. Independente da hora e lugar, Ele está sempre junto a me acompanhar. Nessa aventura eu vou, e com Jesus estou. Independente da hora e lugar, Ele está sempre junto a me acompanhar. Salta bem alto com paraquedas, vou explorar bem fundo a caverna. Estou seguro, não tenho temor, vou com Jesus, o meu fiel guardador. Nessa aventura eu vou, e com Jesus estou. Independente da hora e lugar, Ele está sempre junto a me acompanhar. Nessa aventura eu vou, e com Jesus estou. Independente da hora e lugar, Ele está sempre junto a me acompanhar. Se estudando ou na brincadeira, estou com Cristo de qualquer maneira. Numa cidade ou no matagal, sem meu Jesus tudo é chato e mal. Nessa aventura eu vou, e com Jesus estou. Independente da hora e lugar, Ele está sempre junto a me acompanhar. Nessa aventura eu vou, e com Jesus estou. Independente da hora e lugar, Ele está sempre junto a me acompanhar. Nessa aventura eu vou. Nessa aventura eu vou. Nessa aventura eu vou. Nós assistiremos agora a um vídeo do pastor, por favor. Pode soltar o vídeo para a gente, por favor. Plataforma, se quiser assistir o vídeo de lá também, fique à vontade. Hoje é um dia especial, nós estamos em festas. Chegou o grande dia. Quero dar os meus parabéns a todos neste Sábado da Criança e Dia do Aventureiro. Estamos muito felizes como aventureiros por fazer parte desse grande exército que está preparando meninos e meninas para o céu. Quero dar os parabéns para cada igreja que tem o seu clube de aventureiros. E se você ainda não tem um clube na sua igreja, que você se envolva com os pais, junte aí as pessoas interessadas para termos em cada igreja um clube. E para você, Clube de Aventureiros, nesse dia, quero dar os meus parabéns e dizer que nós fazemos parte de um grande exército. São mais de 1.300.000 aventureiros no mundo. São só na América do Sul 67.000 aventureiros espalhados em quase 4.000 clubes de aventureiros. E o seu clube é muito importante. E você, menino e menina, que faz parte desse exército, de 6 a 9 anos de idade, realmente você merece um grande abraço. E quero dar também os parabéns para todos os pais que apoiam os seus meninos e meninas envolvidos nesse clube. E vocês, diretores, e a todos que dão o seu apoio para que esse clube cresça para a honra e glória de Deus. Esse é um dia especial, é a nossa festa. Tire a sua foto, faça o seu vídeo hoje e compartilhe com os outros. Entre no nosso Face, faça a sua parte para que nós possamos muito mais do que só ter um clube, trabalhar em salvação e serviço.
Que Deus abençoe a cada um de vocês e a nossa saudação continua para que esse sábado seja realmente muito especial. Essa mensagem que você vai receber agora no sermão vai ser muito importante e mais do que isso, a nossa saudação, que é o preparo para um dia encontrarmos com o Senhor Jesus. Maranata, o Senhor logo vem. Um bom sábado a todos. Eu gostaria de, neste momento, convidar a direção dos aventureiros desta igreja a se colocar em pé para receber essa saudação de bom sábado. Por favor, direção, fiquem em pé. Quem faz parte da direção dos aventureiros, cumprimente eles aí pelo esforço nesta linda festa, ok? Você está no melhor lugar do mundo. Quantos estão felizes por estar na casa de Deus? Digam amém. Amém. Quero cumprimentá-lo e dizer que neste momento, Deus vai falar a mim e a você. Quero cumprimentar aqueles também que estão nos ouvindo através da internet. Pegue a sua Bíblia neste momento, se achegue próximo do seu computador, do seu tablet, do seu celular, e vamos juntos adorar a Deus neste momento. Eu quero fazer um pedido especial antes do sermão. Se você tem que bater aquela foto de selfie, bata agora, nesse exato momento. Bata a sua foto agora e desligue o seu celular. Não deixe em vibracal. Desligue, para que você não receba nenhum tipo de mensagem. Nada neste momento é mais importante do que a palavra de Deus. Este dia de festa especial dos meninos e meninas de nossa igreja, nós vamos conversar também sobre um jovem. E neste momento eu quero pedir a você, aventureiro, desbravador, que prestem muita atenção nesta história, que você já conhece, mas Deus vai estar falando a você neste momento também. Eu quero iniciar fazendo uma pergunta para você. Analise comigo os dados que eu vou dar da família de um jovem e pense como deveria ser o caráter dele. Eu tenho algumas características aqui. Esse jovem que vamos falar, ele teve uma mãe ladra. Ele foi órfão de mãe aos 10 anos. Ele tinha um pai omisso e um irmão assassino. Ele teve uma irmã estrupada. Ele foi filho da velhice. Ele teve o pai convivendo com 4 mulheres ao mesmo tempo. Ele foi irmão de 4 mães diferentes. Como seria o caráter de um jovem nesta condição? Ele tinha tudo para dar errado, ele tinha tudo para ser um mau menino. Mas eu quero convidar a você, neste momento, a pegar a sua Bíblia, e vamos abrir a passagem do livro de Gênesis, no capítulo 37. Se eu fosse hoje destacar um tema para esta festa dos aventureiros, seria de um menino ou de um jovem chamado José, e eu poderia chamar este menino de um vencedor num lar derrotado. Gênesis capítulo 37, acompanhe a sua Bíblia, por favor, do verso 1 ao verso 3. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 37, a minha Bíblia na linguagem de hoje é um pouquinho diferente, eu vou ler para você. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, ele cuidava das ovelhas e das cabras, junto com seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres do seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Verso 3,
Jacó era velho quando José nasceu, por isso ele o amava mais do que todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa, de mangas compridas. Vamos nos deter por enquanto aqui nestes versos. Então a Bíblia diz que Jacó, ele era idoso já quando José nasceu. E o nome de Jacó, o original, significa usurpador, ladrão, enganador. Se você conhece algum José, algum Jacó, pode ter a certeza que o pai e a mãe não sabiam do significado deste nome. Era uma característica dele. E na Bíblia, na maioria das vezes, o nome era como uma profecia do que seria aquela pessoa no futuro. Não foi diferente para Jacó. Em toda a sua vida, a sua atitude foi de enganador, e essa tornou-se a sua marca por toda a sua descendência. Jacó não era somente um trapaceiro, um mentiroso, mas era também um pai passivo. E nesta manhã de sábado nós vamos falar para pais e para filhos. E notem o comportamento deste pai. Ele não tinha tempo para a sua família. Ele era despreocupado e negligente. Mas, quando José nasceu, a Bíblia diz que Jacó adquiriu um novo interesse pela vida. Pelo fato dele estar envelhecendo bastante, quando José nasceu, ele tomou um novo gosto. E até o nascimento de José, a sua esposa Raquel fora estéril. E a esterilidade naquela época era algo terrível. Até hoje, em alguns países, as mulheres têm o direito de nascer, procriar e morrer. E uma mulher estéril era como se fosse uma maldição divina. Era uma vergonha. Raquel não tinha filhos até ali. Uma mulher casada não ter filhos era um problema. E quando Jacó era jovem, a história, voltando um pouquinho, diz que Jacó se apaixonou por Raquel. A Bíblia diz que ela era uma linda mulher. E era filha de um homem chamado Labão. Mas para poder casar com Raquel, Jacó fez um acordo com seu futuro sogro. Vocês conhecem a história? Trabalhar quantos anos? 7 anos por aquela mulher. Ela devia ser muito linda, hein? Ou mulher cara. 7 anos para trabalhar. E o homem é um bicho bobo, né? Quando ele se apaixona, não tem jeito. Ele gasta o dinheiro que tem e o que não tem. Jacó não tinha dinheiro para ter aquele mulherão. Vocês estão rindo, né? Vocês sabem quanto a mulher é cara, né, maridos? É isso aí. Tem que bancar, meu irmão. Você não escolheu? Dá o teu jeito. E Jacó, quando botou o olho naquele mulherão, disse assim: eu quero aquela ali. 7 anos. Trabalhando para casar com aquela mulher. E no dia do casamento, algo aconteceu. O enganador foi enganado. E entregaram a irmã para ele. Quando ele descobriu isso, ele ficou decepcionado. Mas ele estava com os 4 pneus arriados. Não tinha jeito. Ele queria quem? Raquel. Mais 7 anos trabalhando para ter aquela mulher. Você reclama do preço do cabelo da tua esposa? Pensa lá em Jacó, quanto ele gastou. 14 anos trabalhando para ter Raquel. E a Bíblia diz que Jacó não esperou os 7 anos para tomar por esposa Raquel, mas ele ficou com as 2.
E aqui você vê que esta família já não começa muito bem. Aqui há já problemas. Eu quero abrir um parênteses àqueles que pensam que são espertos. Tome cuidado. Há uma moda hoje em dia. E a fidelidade deixou de ser algo normal. E os homens acham que são mais homens tendo mais mulheres. A família está deteriorada hoje em dia. Quando você fala em família, as pessoas já não têm mais a característica da família. E o que é família aos olhos de Deus? É um homem e o quê? Uma mulher e filhos. Eu disse um homem e uma mulher. Eu não disse 2 homens. Eu não disse 2 mulheres. E eu disse filhos, não cachorro, papagaio e periquito. Este é o propósito divino. Mas está perdendo as características este propósito. E as pessoas formam aí uniões e tentam chamar de família. Desculpe, queridos, a sinceridade, isto não é família. Não foi para isso que o ser humano foi criado por Deus. Quando Deus criou lá a primeira família, o primeiro casal, Ele formou o primeiro casal com quem? Com Adão e... Não foi Ivo, foi Eva. E o mundo hoje caminha na contramão. Valorize a sua família. Ela tem problemas? Tem. A minha também tem. E não é por isso que você vai fazer trocas, concessões, barganhas. Eu quero convidá-lo nesta manhã de sábado a entregar a sua família, os seus filhos, aos pés de Jesus, e Ele vai fazer a sua família feliz. Amém? Você não vai sair daqui, desta manhã de sábado, sem uma bênção extensiva a toda a sua família. Deus pode fazer isso. Ali havia uma família que começou mal. E depois de 24 anos na casa do sogro, tendo problemas, escutando historinha, Jacó toma uma medida, e ele disse, eu vou embora, eu vou voltar para a minha terra. E ele pega a sua família, junta as suas coisas e sai numa viagem em direção a Canaã, sua terra natal. Mas eu nunca vi uma história de uma viagem com tantas tragédias. Você pode acompanhar a viagem de Jacó em Gênesis capítulo 30, verso 25 e 26. Para ganhar tempo eu não vou ler isso. Marque na sua Bíblia Gênesis 30, 25 e 26. Nós vamos avançar um pouquinho e vamos falar um pouquinho da viagem de Jacó para a terra de Canaã. Passe alguns capítulos da sua Bíblia, Gênesis capítulo 34 agora. Gênesis 34, verso 1 e verso 2. Depois de um monte de problemas e discórdia, Jacó e sua família partem para Canaã. E acontece a primeira tragédia. Gênesis 34, 1 e 2 diz, certa vez Diná, filha de Jacó e de Leia, foi fazer uma visita a algumas moças daquele lugar. Verso 2 do capítulo 34. Amor, o heveu, que era chefe daquela região, tinha um filho chamado Siquém. Este viu Diná, pegou-a e forçou-a a ter relações com ele. A primeira tragédia da viagem de Jacó, a sua filha Diná foi estrupada. Esta é a primeira tragédia durante a viagem. E ali,
na região que habitavam os heveus, Siquém, que era filho de Amor, comete este pecado. Os irmãos de Diná, revoltados com o que havia acontecido com sua irmã, tramaram uma armadilha e mataram todos os homens daquela cidade. Era o povo de Deus. Mataram todos. Quando Jacó ficou sabendo disso, o que os seus filhos fizeram, ele ficou muito zangado. Ele ficou enfurecido. Mas não pense que foi pela atitude dos filhos. Pasmem. Ele ficou zangado porque aquilo traria problemas para ele de relacionamento comercial. E ele não teria como fazer trocas com aquele povo próximo dele. Era esta a briga de Jacó. Não o que aconteceu com a filha e não o que os filhos fizeram. Olha agora a característica deste pai. A importância que ele dava para os filhos e a importância que ele dava ao seu trabalho e ao seu dia a dia. Fica um alerta para mim e para você. O meu e o seu trabalho é muito importante, mas os nossos filhos são mais importantes ainda. Saiba onde anda o seu filho e a sua filha. Participe da vida dele. Mexa no celular dele. É isso aí, galera. Não, meu pai não vai mexer no meu celular, ele tem senha. Pai e mãe têm que ter acesso à senha do celular do filho e do tablet e do computador também. Porque eu vou dizer um negócio para vocês, jovens. Tu pode apagar o histórico, mas Jesus já leu. Cuidado com o que eles andam acessando. Você precisa estar ciente do que o seu filho e a sua filha andam fazendo. A viagem continua, e no capítulo 35, do verso 16 ao verso 19, acontece a segunda tragédia. Ao partirem ali de Betel, próximo de Efrata, que depois se chamaria Belém, Raquel entra em dores de parto, e ali ela tem o seu filho, e nas complicações de parto, Raquel, a esposa amada, ela morre. Aquela que ele trabalhou tantos anos, ela vem a falecer. Mais uma tragédia na viagem de Jacó. Ela não para por aqui. A Bíblia diz no capítulo 35, do verso 31 a 22, diz que eles ainda choravam pela morte de Raquel, quando acontece uma terceira tragédia. Acompanhem Gênesis 35, verso 31, Jacó chorava, e Rúben, o primogênito de Jacó, aquele que seria o herdeiro do trono, o sucessor patriarcal do seu pai, ele comete um erro, e ele tem relações sexuais com Bila, que era a esposa, uma das esposas do seu pai. Era a mãe de 2 dos seus meio-irmãos. Jacó era tão compassivo, que a Bíblia não diz que ele faz absolutamente nada. Ele não toma nenhuma medida ao saber do comportamento do seu filho mais velho. Todo esse pano de fundo é para mostrar a você como isso influenciou a vida do jovem José. Porque você leu a primeira passagem que José era o preferido do papai, era o queridinho. E eu vou abrir um parênteses aqui agora. Quantos aqui tem mais de um filho? Pelo menos 2. Tem bastante. Eu quero ver se você tem coragem para levantar a mão agora. Quantos aqui tem filho queridinho?
Porque tem, não vem com essa não que tem, você não vai levantar a mão, que tem aquele que você tem mais afinidade. Ah, poucos, né? Mas você tem. Tem 2 queridinhos? Não vale, são só 2 filhos, não vem com essa não. Tem aquele que você tem mais afinidade, que ele está mais perto de você, que ele te ouve mais, que ele te entende mais, que ele dá menos trabalho do que o outro. E no fundo, a tua convivência com ele é melhor, ele é o queridinho. Eu dei sorte, nós somos 4 irmãos e eu sou o queridinho. Mas tem o filho queridinho. Pergunta para o outro se não tem. Uma polêmica aqui agora no horário do culto. José era o queridinho de Jacó. A Bíblia diz que ele era tão especial, tão diferente, que o favoritismo veio em forma de presente. Ele ganhou um presente. O que ele ganhou do pai? Uma túnica. Como é que era a túnica? Colorida. O que mais? Que a Bíblia diz? Como é que era a túnica? De mangas compridas. A túnica, no passado, era a única roupa que existia. Era um vestido. Homens e mulheres usavam túnicas. E a túnica era feita de mangas curtas e ela era curta, para facilitar o dia a dia, para facilitar o trabalho, né? A maioria ali, o trabalho era braçal, então as túnicas eram curtas. Mas você viu ali na passagem que nós lemos que a túnica de José, ela era o quê? Comprida. Ou seja, Jacó está dizendo para você, tu não precisa fazer nada, tu é diferente, tu é melhor do que os outros, tu é especial. Pais, o teu filho não é especial, ele não é melhor do que os outros, ele pode ser diferente. Não crie o seu filho achando que ele é melhor do que todo mundo, porque ele vai sofrer com isso. O mundo vai ensinar para ele que não é bem assim a realidade. E a túnica de José ainda era colorida, especial do especial, ele era VIP. Dos outros, tudo uma cor só. No passado, as pessoas de menor poder aquisitivo, lá na roça, compravam um tecido grande e faziam uma roupa, ia cortando, e todo mundo tinha a mesma cor de roupa, era costurado, era mais ou menos assim que funcionava. Imagina que José vinha de longe e todo mundo via a túnica colorida do camarada, do queridinho. De longe, podia se notar isso. E aquilo não era fácil de fazer, não, porque eram poucas as cores que eles podiam tingir através de ervas. Imagine cortar pedaços, tingir uma a uma e depois costurar. Deu trabalho para fazer aquilo. E a Bíblia diz que José tinha uma característica diferente dos seus irmãos. Qual era a maior característica de José? Você conhece a história? Ele era o quê? O quê? Pode falar, gente. Ele era um sonhador? Não era só isso, não. Eu vou usar o português claro. Ele era caguete. Isso mesmo. Na linguagem de hoje, ele era o X9. A função dele era ficar escondidinho, vendo o que os irmãos faziam, correr para o pai e contar. Então, quando os irmãos chegavam, o problema já estava feito, porque todas as coisas erradas que os outros irmãos fizeram, Jacó já sabia, José tinha contado. Por isso, eles não gostavam muito da presença de José. Sabiam que a presença dele iria fazer com que ele entregasse as coisas erradas dos seus irmãos ao seu pai. Você pode ter mais afinidade com um filho do que do outro, mas você não pode ter preferências.
Essa história bíblica nos traz algumas coisas que podemos tirar de lições para nossas vidas. Aquela família vivia numa pressão desde o início. Tudo ali compilava para dar errado. E a Bíblia diz que José se aproveitava disso. E o capítulo 37, verso 12, verso 13, diz que cada vez mais o tempo ia passando, a situação se agravava mais naquela família. Até o ponto de José sair para buscar as notícias dos seus irmãos, e naquele dia, o sol devia estar muito quente, e eles trabalhando, cabeça quente, chateados com José. E quando avistaram José vindo lá de baixo com aquela roupa bonita, diferente da deles, lá vem o sonhador, vamos matá-lo. Olha o ponto que chegou a esta família por falta de diálogo, por falta de influência corretora de um pai. Os irmãos tramam agora a morte de José. E por uma luz do Espírito Santo, o irmão mais velho tem uma ideia e disse: não vamos matá-lo, vamos largar ele aqui nessa cisterna para ele morrer sozinho. A ideia foi essa. E a providência divina faz com que um povo nômade passasse ali naquele momento. E aí surgiu uma outra ideia de vender José. Vamos sumir com ele. Venderam José, e acostumados com as mentiras do seu pai, eles tramaram uma mentira, e pegaram aquelas túnicas, aquela túnica bonita de José, sujaram com o sangue de um animal, e levaram para o seu pai, dizendo: olha aqui, ó, José saiu ao nosso encontro, olha o que nós achamos, uma fera o devorou. Ele está morto. E José seguia em viagem agora como escravo, mas o pai achava que ele estava morto. Essa história nos mostra que a passividade é um dos maiores problemas na vida de uma família. Querido pai, querida mãe, corrija o seu filho imediatamente ao erro. Não deixe para depois. Depois a gente conversa. Depois eu te pego. Quando teu pai chegar, eu vou contar para ele. Tu já disse isso? Ó, quando chegar em casa a gente vai conversar. Da próxima vez eu te pego. E na verdade você não pega nunca, e ele sabe, e ela sabe disso. E vai fazer de novo. Eu não estou falando de bater, eu estou falando de corrigir. Mas, biblicamente, se precisar bater, bata no seu filho hoje, para a polícia não bater amanhã. E as novas leis aí são contra essas coisas. Eu não estou nem aí para elas. Eu tenho um compromisso com a verdade bíblica. E ela diz: ensina a criança o quê? No caminho que deve andar. E quando for velho, não se desviará dele. Pela falta desse verso bíblico, as cadeias estão lotadas. E algumas características do nosso século entraram porta dentro das casas dos cristãos, das igrejas. E tem uma frase que me incomoda muito, eu ouço muito isso, porque minha esposa é professora, e é professora da rede, inclusive. A gente ouve muito uma frase dizendo agora que as crianças são hiperativas. Já ouviu isso? E aquele garotinho pequenininho de 2, 3 anos de idade, que você vai pegar ele pelo braço, para tirar ele lá dentro do shopping, que ele está batendo na vidraça, e ele vai quebrar aquele vidro. Quando você pega ele pelo braço,
ele esperneia, se joga no chão e grita. Mas não pode bater porque ele é hiperativo. Não pode chamar atenção porque está no shopping. Abra o seu olho. O inimigo tem colocado algumas coisas como sendo verdades no nosso século, confundindo a mente dos pais e permitindo sermos pais, pai e mãe passivos como Jacó. O seu filho e a sua filha foi mandado para a escola para ser alfabetizado. Esta é a palavra, não educado. Quem educa filho é pai e mãe. Não espere que a professora faça o seu papel. Esse não é o papel da professora. E você fica muito chateado quando o diácono ou a diaconisa olha de cara feia para o seu filho, para a sua filha. Pegue o seu filho e a sua filha e coloque ele do seu lado na hora do culto. Faça ele participar da adoração. Faça ele ouvir. E até chegar à maioridade, ele não tem querer. Ela não tem querer. Eu prego muito para jovens, semanas de oração, e volta e meia a gente se depara com alguns detalhes, e muitas vezes já foi me perguntado sobre: é correto obrigar o filho a ir à igreja? Eu devolvo com outra pergunta: quando o filho está doente, tem aquele remédio amargo, você não obriga ele a tomar aquele remédio amargo? Obriga, você quer o bem dele, você quer que ele viva, não é assim? Acontece a mesma coisa. Por um período, eu e você já sentimos que estar aqui era amargo. Você tem que entender, não aceitar isso dele. Traga o seu filho, a sua filha para a igreja, mesmo que ele não tenha vontade. E um dia ele vai ter. Mas dê o exemplo. A história do faço o que eu digo, não faço o que eu faço, não cola. Você, pai, você, mãe, você, avó, é o exemplo para o seu filho, o seu neto. Ah, não, isso é com a mãe que está em casa. Eu estou no trabalho. Não vem com essa, não. E a avó diz assim: não, a função de vó é estragar o filho, o neto. Não é, não. Nós, muitas das vezes, colocamos alguns mitos como verdade para as nossas vidas. E eu louvo a Deus pela presença de cada menino, menina com esta roupinha branca. Eles estão em vantagem a muitos adultos. Porque neles está sendo formado um caráter para a eternidade. Queridos, eu e você fomos feitos para sermos prósperos, felizes e eternos. Você que me ouve nesta manhã, que está sentado neste banco, que está acompanhando através da internet, se isso não está acontecendo na sua vida, repense os seus conceitos. Você não foi criado para viver 50, 60, no mais 80 anos, você foi criado para ser eterno. Esses são os valores que precisam ser colocados nas nossas crianças. E por mais erros que Jacó cometeu, ele ensinou o caminho de Deus para o seu filho. Amém? Porque quando José estava lá dentro daquele poço, lá naquela cisterna vazia, lá no fundo, a Bíblia diz que ele tomou uma medida. Conte a história de José para os seus filhos, para os seus netos. Porque hoje
as coisas estão viradas de cabeça para baixo. Eu rapidinho vou falar para você aqui uma tabela que eu tenho aqui, comparando os problemas escolares do ano de 1950 ao ano 2000. Em 1950, os maiores problemas eram falar fora da hora, mascar chicletes, fazer barulho, correr nos corredores, furar a fila, infração a regras de vestuário e sujar as instalações. Esses eram os piores problemas em 1950. No ano 2000, eles foram trocados por uso de drogas, abuso de álcool, gravidez, suicídio, estupro, roubo e assalto. Vocês viram como isso mudou? Nesses 50 anos, os problemas da escola pública mudou completamente. Nos últimos 50 anos, o nascimento de filhos ilegítimos cresceu 400%. Triplicou o número de famílias chefiadas por apenas um dos pais. O índice de divórcio duplicou. O suicídio entre adolescentes aumentou 300%. As notas dos testes de aptidão caíram para 73 pontos. E você tem hoje, os nossos filhos, eles lutam para estar na média. Eu tenho que chegar na média. Eles não pensam no 10, eles pensam na média. E nós estamos criando crianças medianas, com sonhos pequenos. Eu quero convidar você nesta manhã de sábado a sonhar os sonhos de Deus. E os sonhos de Deus são maiores e melhores do que os nossos sonhos. 1/4 de todos os adolescentes hoje contraem uma moléstia sexualmente transmissível antes de chegar ao ensino médio. Mas isso não deveria nos surpreender, porque eles passam, as nossas crianças, em média, 5, 6 horas na frente da televisão, 12 horas na frente da internet, 3 a 4 horas com os amigos. Eles não dormem mais. E eles passam, às vezes, 5 a 10 minutos com você quando faz uma refeição à mesa. Por isso nós temos esses problemas na sociedade. Se o seu filho e a sua filha não está nos aventureiros e não está nos desbravadores, você está arrumando problemas. Desculpa, mas é isso mesmo. Envolva as suas crianças nas atividades da igreja, porque aqui é o melhor lugar do mundo. A direção não é perfeita, mas ela se esforça para passar valores que não existem lá fora. Nesta manhã de sábado, eu quero convidá-lo a repensar a maneira que você está criando o seu filho, a sua filha, o seu neto, o seu sobrinho. Porque José chegou lá no fundo daquela cisterna, mas ele tinha um valor no seu coração. E lá naquela cisterna, ele não tinha um outro lugar para olhar, senão para o alto. As nossas crianças precisam ser ensinadas a olhar para o alto. E quando José olhou para o alto, ele fez ali uma oração. E ali a vida de José foi transformada. Amém? Naquele momento, crescia ali, no coração daquele jovem, o desejo de servir a Deus, de ser melhor, de ser diferente. E a oportunidade foi dada a ele, e ele se tornou o primeiro ministro do mundo, da maior potência da época.
ele se tornou ministro, chefe de finanças, ele se transformou ministro de agricultura e ministro da sua própria família. Crie o seu filho, a sua filha, o seu neto para a eternidade. Isto é muito importante. Não pense somente na faculdade, na formação dele aqui hoje. Esse mundo é passageiro. Crie as suas crianças para a eternidade. Eu quero chamar a minha plataforma de volta aqui. Nós vamos encerrar este culto. E vamos analisar cada ato dessa história. E eu quero encerrar com o terceiro ponto aqui, mais importante dessa história. Nenhum ato é mais importante do que a oração. Interceda pelas crianças do seu lar, da sua igreja, da sua família. Não abra mão deles. Porque a Bíblia diz que o inimigo anda em derredor, tentando pegar as nossas crianças. Faça o seu papel e aproxime o seu filho e a sua filha de Jesus. E você não vai se arrepender disso. No futuro, você verá quão bem você fez para eles. Se você olhar a faixa dessas crianças, tem um monte de embleminhas. E para você que não conhece, aquilo são especialidades. E há inúmeras delas. E eles são treinados. O físico, o mental e o espiritual. Não há como dar errado. São os valores essenciais. Permita que as suas crianças participem disso. Ore por esses líderes que todos os domingos estão com as nossas crianças. Auxilie eles. Chegue próximo de um deles e pergunte o que eles estão precisando. E você tem habilidades inúmeras que pode ajudar o clube. Você foi criado por Deus para ser um vaso de bênção. Divida com os outros as bênçãos que Deus deu para você. Que você tenha um bom sábado. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa estar no seu lar, trazendo não o desejo do seu coração, mas os sonhos de Deus para a sua vida. Amém. Nós vamos encerrar esse culto louvando ao Senhor. E nós vamos louvar expressando, como foi dito aqui na frente, a nossa gratidão e a nossa fidelidade. Vamos ficar em pé, vamos cantar o hino Inteiramente Fiel. A despeito dos problemas e das dificuldades, nós escolhemos ser fiéis, estar aqui hoje. Diga quem tanto me amou.
eu quero neste momento te fazer um pedido especial. Eu quero que você pense pelo menos em uma criança. E nós vamos orar neste momento, pedindo que Deus abençoe a vida desta criança. Se você tiver mais de uma, não tem problema. O piano vai estar tocando ao fundo. E você vai memorizar esta criança. Você que está na sua casa, faça isso também. Ao escolher esta criança, eu quero pedir a você que levante a sua mão direita e feche os seus olhos. Escolheu a criança, feche os olhos e levanta a sua mão direita. Nós vamos interceder neste momento por esta criança ou por estas crianças, para que Deus esteja na vida dela, para que ela possa crescer bem próximo de Jesus, para que ela saiba resolver os seus problemas, os seus medos, mas que ela esteja sempre nos braços de Jesus. Vamos orar. Grandioso Deus e eterno Pai, neste momento, aqui nesta igreja, e também no lar de muitas pessoas que nos assistem através da internet, estão mãos levantadas, representando uma ou mais crianças. Nós pedimos neste momento a tua bênção sobre elas, o teu cuidado sobre elas, o teu carinho sobre elas, a tua proteção sobre elas, a tua cura sobre elas, ó Deus. Tu sabes, Senhor, o que cada uma necessita. Que tu possa intervir neste momento, que tu possa abençoar, ó Deus, assim como cada lar aqui representado, que ao sairmos por aquela porta, saiamos com o perdão dos nossos pecados e com tua bênção extensiva a todos os nossos familiares. Muito obrigado pelos aventureiros desta igreja, que tu possa protegê-los, que tu possa abençoar este clube, em nome de Jesus, amém. Tenham todos um bom sábado, na graça de Deus. Estou